A passagem bíblica onde Pedro caminha sobre as águas nos dá, queridos, a chave exata para entender o momento em que você está vivendo hoje. Os discípulos estavam em um barco, no meio do mar, açoitados pelas ondas e por um vento contrário. De madrugada, Jesus ele vem ao encontro deles, caminhando por cima do mar. O susto inicial se transforma em temor. Mas a voz do mestre ecoa: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É nesse momento que Pedro faz um pedido ousado: Senhor, se é tu mesmo, então manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus, ele responde com apenas uma palavra: vem. Aleluia! Preste atenção nisso, queridos. O barco representa a nossa zona de conforto, a nossa segurança humana, aquilo que conseguimos controlar e prever. Então, ficar no barco é seguro. Mas no barco, queridos, você só vive o natural. E para viver o sobrenatural de Deus, queridos, há momentos em que você será desafiado a colocar os seus pés para fora do barco. O mar agitado pode ser a sua crise financeira atual. Uma enfermidade que o diagnóstico diz não ter cura. Um conflito familiar que parece não ter fim. Ou aquele peso esmagador da ansiedade e da depressão. Humanamente, andar sobre essas situações é impossível. Mas quando a ordem vem de Jesus, a palavra dele se torna o chão sólido sob os seus pés. Enquanto, queridos, Pedro manteve os olhos fixos em Jesus, ele experimentou o maior milagre físico da sua vida. Seus pés tocaram a água e ele não cedeu. Ele quebrou as leis da gravidade e da física, queridos, porque ele estava debaixo de uma palavra de autoridade. No entanto, o texto bíblico nos revela um ponto de virada crucial. Na força do vento, Pedro teve medo. E começando a submergir, ele gritou: Senhor, Senhor, salva-me. O que fez Pedro afundar, queridos, não foi a falta de poder de Jesus, e nem o fato de o mar ter ficado subitamente mais fundo. O que mudou não foi o cenário exterior, foi o foco de Pedro. Enquanto ele olhava para o autor e consumador da fé, ele flutuava. Quando ele passou a reparar no barulho das ondas, na força do vento e no perigo ao seu redor, o medo entrou, queridos, e ele começou a afundar, trazendo para a sua vida. Quantas vezes essa história se repete? Você acorda de manhã cheio de fé. Você ora, lê a Bíblia antes de sair e decide confiar em Deus para aquele projeto, para aquele casamento ou para aquela
porta de emprego. Mas basta abrir o jornal, olhar o saldo da conta bancária ou ouvir uma crítica maldosa, queridos, para que o seu foco mude. Não é mesmo? Você tira, queridos, os olhos de Jesus e passa a reparar no vento. E o resultado é imediato. O peito aperta. A mente, ela se enche de dúvida. E você sente que está afundando. Você precisa entender que não é a ausência do vento que nos faz andar sobre as águas, mas a presença de Cristo em nós, queridos. O vento, ele vai soprar. As dificuldades vão continuar fazendo o barulho. O segredo da vitória cristã não é viver em uma redoma onde os problemas não existem, mas aprender, queridos, a olhar firmemente para Jesus enquanto os problemas acontecem. Entenda isso. Quando Pedro, ele começa a afundar e clama por socorro, a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Muitas vezes lemos essa frase com um tom de bronca ou condenação de Jesus. Mas ela carrega, queridos, uma revelação libertadora. Pense bem, mesmo com uma pequena fé, Pedro foi o único homem da história, além de Jesus, que conseguiu, queridos, andar sobre as águas. Os outros 11 discípulos, que talvez se julgassem muitos prudentes, continuaram trancados dentro do barco, sem viver o milagre, sem viver milagre nenhum. Sabe o que isso nos ensina hoje? Nos ensina, queridos, que o problema nunca foi a quantidade da sua fé. O próprio Jesus, ele disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. O segredo não é ter uma fé gigantesca e inabalável. Não. O segredo é ter uma fé direcionada, queridos, para o alvo certo. Se você colocar uma fé gigante na sua própria capacidade, no seu dinheiro, nos seus amigos ou nos seus governantes, você vai afundar. Porque tudo isso é limitado. Mas se você colocar uma fé pequena, tímida e trêmula nos braços daquele que te criou, que criou o universo, essa fé se tornará invencível. Não é o tamanho da sua fé que garante o milagre, queridos. É o tamanho do Deus em quem você deposita essa fé. Aleluia! Uma das maiores mentiras do inimigo é fazer você acreditar que porque sentiu medo ou fraquejou, Deus virou as costas para você. Há quem pense isso, queridos. Eu duvidei. Agora Deus vai me deixar afundar para eu aprender a lição. Olhe para a atitude de Jesus com Pedro. Jesus não esperou Pedro beber água, debater-se ou quase morrer afogado, queridos, para depois salvá-lo. O versículo diz que foi imediatamente. Eita Deus! Fala conosco, Senhor. No momento, queridos, em que o clamor subiu, salva-me, a mão de Jesus desceu com a mesma velocidade. Deus não nos abandona quando a nossa fé
ela vacila. Ele não nos rejeita quando o medo nos atinge. Pelo contrário, é na nossa fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. Então, se hoje, queridos, você sente que errou o foco, que deu ouvidos demais às vozes do desânimo e que já está com a água pelo pescoço, não tente se salvar sozinho, não. Não tente usar a força dos seus próprios braços, não, queridos. Apenas solte o mesmo clamor sincero de Pedro. Reconheça a sua dependência e sinta a mão firme do Senhor te puxando para cima, agora mesmo. O que significa na prática sair do barco e olhar para Jesus no seu dia de hoje, queridos? Significa tomar atitudes que contrariam a lógica do medo para obedecer à lógica do reino de Deus. Significa perdoar quando alguém te fere profundamente. Significa empreender com fé diante de uma porta de emprego fechada, queridos, ou de uma crise financeira. O medo manda você se desesperar e aceitar a derrota. Sair do barco é continuar batendo nas portas, se capacitando e acreditando, queridos, que o seu provedor não é o mercado de trabalho, mas o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Significa restaurar a família. Quando o casamento parece falido e as discussões são constantes, o natural é desistir. Sair do barco é decidir amar, servir e interceder pelo seu cônjuge e pelos seus filhos, crendo que a última palavra sobre a sua casa, queridos, vem do altar de Deus. Lembre-se dos exemplos heróicos da Bíblia. Abraão teve que sair da sua terra e da sua parentela para um lugar que ele ainda não conhecia. Humanamente era uma loucura, mas ele obedeceu e se tornou o pai de nações. Josué teve que marchar ao redor das muralhas de Jericó, tocando trombetas. Nenhum segundo a lógica era humana, mas quando obedeceram, as muralhas caíram. Maria, queridos, nas bodas de Canaã, olhou para os servos e disse: fazei tudo o que ele disser. Eles encheram potes com água, e a água se transformou no melhor vinho. O padrão de Deus, queridos, sempre envolve obediência à sua palavra. O seu milagre está a poucos passos de distância, mas para tocá-lo você precisa parar de dar desculpas baseadas no vento e começar a dar passos baseados na palavra de Deus. Para que esta mensagem, queridos, mude a sua semana, tire agora alguns minutos para responder essas 3 perguntas. Qual é o vento forte que tem feito mais barulho nos seus pensamentos ultimamente? De que maneira, queridos, você tem tentado controlar a situação pela sua força? Qual é o primeiro passo prático de fé e obediência que você precisa dar esta semana, queridos? Mesmo com medo, olhando apenas para Jesus. Após responder, queridos, faça uma declaração profética em voz alta. Use as suas palavras, queridos, para alinhar a sua mente com a verdade do céu. Diga para si mesmo: o vento está forte, mas o meu Deus é maior. Eu não vou morrer afogado no medo, porque a mão de Jesus está estendida sobre a minha vida. Ore
junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro agora, Senhor, na Tua presença, neste exato momento, reconhecendo a Tua grandeza e a Tua soberania sobre a minha vida. Diga para o Senhor, queridos: Pai, Tu conheces cada onda que tem se levantado contra mim. Tu ouves o barulho desse vento forte que tenta roubar a minha paz. Perdão, Senhor, por tentar resolver as coisas do meu jeito, pela força do meu braço e pela limitação da minha lógica humana. Então hoje, Pai, eu reconheço que sem Ti eu não posso fazer nada. Mas hoje, Senhor, eu decido dar um basta na ansiedade e no controle. Eu escolho ouvir a Tua voz. Eu coloco os meus pés para fora do barco e decido caminhar sobre as dificuldades da minha vida, Senhor. Obrigado, porque até aqui o Senhor me sustentou. E eu sei que eu não serei envergonhado. Então eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Fique com essa mensagem em seu coração.